Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa mentoria sobre as habilidades do profissional e do líder do futuro. É um grande prazer estar aqui com vocês. Vai ser um momento de muita reflexão, exemplos práticos. Então, eu trouxe aqui alguns dos melhores exemplos que os meus mentorados trazem, algumas dúvidas que líderes, gestores, diretores de empresa me perguntam, e quais são esses desafios e o que a gente pode fazer em relação a eles. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para darmos início oficialmente à nossa mentoria. Me avisem a hora que vocês estiverem vendo a tela. Estamos vendo. Maravilha! Então, a gente vai falar hoje bastante sobre caminhos para a liderança humanizada, para sermos profissionais mais humanos dentro dos ambientes profissionais. E o que isso quer dizer? É mostrar a nossa humanidade da melhor forma que ela é, a nossa essência, quem nós somos, nos colocando em primeiro lugar, né? Afinal, quando o avião está caindo, em quem que você coloca a máscara de oxigênio? Primeiro na gente mesmo, né? Então, não existe humanização ou cultura humanizada dentro dos ambientes profissionais se as pessoas não estão bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? O paradigma do líder completo, segundo Franklin Covey, é justamente esses três pilares. Então, quando nós estamos bem, nós temos mais paciência para escutar as pessoas, ouvir com empatia, entender quais são as reais necessidades dessas pessoas, podem ser outros profissionais, colegas, líderes que atuam junto com a gente, ou então até pessoas no nosso convívio diário, né? Então, muitas vezes a gente vai tendo comportamentos pela falta de tempo, por não saber priorizar corretamente, ou por muitas vezes estar atolado de trabalho. Então, o que acaba acontecendo? Nós deixamos a nossa paciência, a nossa resiliência de lado e passamos a ter comportamentos dentro de uma cultura que às vezes são vistos como normais, e eles não são normais, né? Então, a gente vai ver muitos desses exemplos que eu comentei com vocês aqui hoje, na nossa mentoria, e a gente vai aproveitar para pensar em novos posicionamentos. Então, vou tirar vocês da zona de conforto, a intenção aqui é justamente essa, provocar reflexões e provocar novas formas de pensar. Então, como tudo começa com pessoas, né? O Human Skills Manifesto é sobre isso. Gostaria de perguntar para vocês, pode ser por chat mesmo, como que vocês estão se sentindo, como que vocês chegam aqui hoje? Olá, Laís, seja bem-vinda. Perfeito, o pessoal aqui falou cansada. Google Pixel, se você pudesse apresentar, colocar seu nome no chat para nós. Carol falou que está cansada. A Juliana falou que perdeu uma pessoa muito especial nesse sábado. Sinto muito. Espero que você tenha forças para passar por esse momento, né? Nunca é fácil.
perder alguém, né? E na nossa cultura, a gente dá muito valor para as pessoas que estão próximos de nós, né? E são pessoas importantes que nos apoiam, pessoas que estão junto com a gente. Então, é muito legal quando a gente reconhece o tempo que a gente esteve com essa pessoa e as diferenças que quem está ao nosso redor podem fazer. Carol falou, parabéns pela coragem e força. Mariana falou meus sentimentos, sinta-se abraçada virtualmente. É isso aí. Perfeito, Mariana. Obrigada por se apresentar. Obrigada, meninas. Isso aí. Apesar de estarmos aqui no virtual, a gente sempre pode trazer essa empatia, as palavras, né, o abraço, porque as palavras podem fazer toda a diferença, né? Com as palavras também a gente tem energia, a gente percebe o quanto as pessoas se importam conosco. Então, falar sobre pessoas é isso, né? Falar sobre habilidades humanas é falar sobre pessoas, porque a gente vai ver aqui quais são as diferenças entre as hard skills e as soft skills, né? Entre parênteses, as human skills, como nós colocamos as habilidades humanas, porque quanto mais eu desenvolvo as minhas habilidades humanas, mais eu também desenvolvo a coragem que eu preciso desenvolver para liderar com todo o meu potencial. E aqui, com liderança, o conceito que nós trazemos no Human Skills Manifesto sobre liderança, sobre humanidades, sobre liderança humanizada, está muito conectado com a atitude que nós temos e não necessariamente com o cargo, né? Um pouco mais para frente a gente vai falar sobre a habilidade da liderança, mas eu gostaria de entender de vocês, e vocês podem abrir a câmera, caso sintam-se à vontade, ou podem abrir também o microfone. Gostaria de escutar de vocês qual que é essa coragem que eu preciso desenvolver para liderar com todo o meu potencial. O que que hoje me falta em termos de coragem e o que que eu quero adquirir hoje? Que hoje a gente vai sair daqui com esse objetivo Master Blaster para vocês arrasarem, seja na empresa que vocês trabalham, seja na própria empresa de vocês, como empreendedores, né? Então, qual que é essa coragem? Se quiserem escrever no chat, também podem escrever, se não podem tirar aqui do mundo. Vejo que 2 pessoas levantaram a mão. A Carol levantou, pode falar, Carol. Eu acho que a principal coragem que eu espero desenvolver, eu sei que isso é um processo, é a coragem de me posicionar diante de conflitos ou pré-conflitos. Eu acho que eu ia falar a coragem de me posicionar, mas isso eu tenho. Mas em momentos de conflito, eu acho que eu me escondo e me calo muito. E daí somatiza. Daí eu fico doente até fisicamente, dá dor de garganta, etc. Pode ser um conflito pequeno. Se eu silencio porque eu não falei nada, né, eu acho que é isso que me faz mal. Então eu vejo que gostaria de desenvolver, sei que é um processo, né, novamente falando, essa questão de saber me posicionar em momentos de conflito ou de iminente conflito, assim, sabe? Em situações assim. Perfeito, obrigada por compartilhar. O primeiro passo, né, é perceber. Então, você está no primeiro estágio do autoconhecimento, né? Perceber esses momentos, porque ter essa percepção já é um grande avanço. Às vezes, a gente não tem a percepção e só fica sofrendo. Então, quando a gente percebe realmente que essa situação nos limita ou nos traz qual sentimento, qual emoção, né? Se é o medo, se paralisa, se é o estresse, e treinar o nosso cérebro com respostas baseadas em situações que nós já vivemos, para que numa próxima situação você possa agir da melhor forma possível, né? Que nem você falou, é um processo.
E todo o processo que a gente passa em relação ao desenvolvimento das nossas habilidades humanas não é simples, ele é extremamente complexo, porque envolve, como eu mencionei, todos os nossos sentimentos e todas as nossas emoções, né? E na escola a gente não aprende a lidar com esses sentimentos e com essas emoções, dentro de casa às vezes também não, na universidade também não, mas a vida vai nos mostrando, tanto pessoal quanto profissional, que quanto melhor a gente gerencia essas emoções e esses sentimentos, mais resultados positivos a gente tem, né? Não é a questão de ser um robô e não ter os sentimentos e as emoções, mas sim ressignificá-los para potencializar o teu posicionamento, né? Então, isso que faz a diferença. E quanto mais a gente treina, seja através de lições aprendidas, o que eu já passei, como que eu gostaria de me posicionar melhor, ter essas frases já prontas, lidas, treinadas, testadas, isso nos ajuda a melhorar a nossa performance quando essas coisas acontecem, né? Então, um exemplo aqui, eu já tive, né? Quem nunca teve líderes tóxicos na nossa carreira, né? E muitas vezes essa toxicidade, se a gente começa a perceber, ela sempre tem um padrão. E se eu ajo em cima desse padrão e treino o meu cérebro para ter respostas prontas ou melhores respostas, ou então estruturas de respostas, quando acontecer, o meu cérebro já vai estar mais conectado. Pode ser que na primeira vez eu trave de volta, pode ser que na segunda eu trave de volta, mas quanto mais eu for treinando, o cérebro é um músculo, assim como a gente vai para academia, né? Faz musculação ou faz aeróbico, o cérebro é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente consegue ter resultados positivos. A Juliana também levantou a mão. Na verdade, eu acabei pondo no grupo, eu sou empreendedora e preciso de coragem para não desviar do foco, porque é difícil empreender, toda hora a gente é convidado para desviar do foco, e você fica toda hora se questionando se você está indo para o lugar certo, né? Porque é muita insegurança, são muitos riscos, e aí toda hora você fala, ai, será que está na hora de voltar para o meu quentinho, vou virar CLT de novo, é isso que eu vou fazer, né? Então, acho que todo mundo que empreende passa por isso. Perfeito, Juliana. Você resumiu a vida de todas as pessoas empreendedoras da melhor forma possível, super estratégica. É isso mesmo, né? O empreendedorismo ele tem muitas incertezas. O que nós podemos fazer, né? E assim, não existem respostas simples para perguntas complexas, né? Mas assim, priorizar. O que é mais importante para você nesse momento, né? Eu passo por isso todos os dias, passamos aqui no Human Skills Manifesto, né, que é a nossa startup, e a gente, o que nós temos feito? Priorizado. Ah, eu tenho que prospectar clientes? Quantos clientes eu consigo prospectar por semana? Qual dia eu vou deixar para fazer isso? Ah, a gente tem que fazer provas de conceito, testar novos produtos, novos serviços. Então, qual vai ser o plano? Quando que a gente vai fazer isso? E encaixando essas prioridades na agenda e validando elas rapidamente, né? Existe uma metodologia que a gente usa bastante aqui, que se chama Lean Startup, para testar hipóteses, e a gente testa para os nossos produtos, serviços, com potenciais clientes, né? E isso nos ajuda, né? Mas quando nós somos empreendedoras solo, fica mais difícil, porque somos uma pessoa só. E temos, digamos assim, dentro de cada uma das nossas empresas solo, vários departamentos diferentes, né? Então, a gente é o próprio marketing, a gente é a área de vendas, a gente é conteudista, a gente aplica a parte de consultoria, treinamento, desenvolvimento, né? Então, são muitas coisas para pensar. Mas, assim, mentorando muitas empreendedoras, mulheres também, né? Uma das coisas que eu sempre vejo é fazer uma lista de tudo aquilo que é operacional e tudo aquilo que é estratégico. E, às vezes, nas coisas operacionais,
contratar alguém para ajudar. Nem que seja uma assistente virtual, uma pessoa que possa te ajudar com algumas atividades que já vão te liberar um pouco mais de tempo. Porque se a gente está tanto no operacional quanto no estratégico, o que acontece com o nosso cérebro? Ele fica fazendo mudança o tempo todo. E isso requer um grande uso de energia. E essa energia, muitas vezes, não nos permite ser quão estratégicas nós poderíamos ser. E aí a gente acaba perdendo em termos de qualidade, em termos de ideias inovadoras e aplicando as tuas melhores habilidades, né? Porque se você abrir um negócio, principalmente, né, na área de RH, de desenvolvimento, provavelmente você é criativa, né? E você quer criar, você quer fazer coisas diferentes, senão você não teria aberto o seu próprio negócio. Então, foca naquilo que realmente é importante, né? Eu tenho falado muito com empreendedoras e o que eu sempre digo é back to basics, né? Hoje eu e a Carol, a gente estava falando de volta ao básico. O que acontece? A gente às vezes tem tanta coisa para fazer, se desespera e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas não somos super-humanos nem super-humanas. Então, assim, às vezes vale investir um pouco mais financeiramente para você focar naquilo que vai te dar retorno, para pagar esse investimento e ainda fazer a tua empresa crescer e escalar, né? Então, algo que eu tenho visto aí que tem funcionado bastante, espero ter contribuído. Então, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Antonella Sátiro, mais conhecida como Tonton. Eu fiz a minha carreira basicamente na ExxonMobil, trabalhei 13 anos lá. Brinco que eu entrei como chão de fábrica, saí de lá como gerente de pessoas na área de tecnologia, sem ser técnica. E como que eu consegui fazer isso? Muito desenvolvendo as minhas habilidades humanas. A minha proatividade, a minha resiliência, a minha estratégia, meu pensamento analítico, meu pensamento curioso e inovador, a prática de tudo isso, né, a liderança, porque de nada adianta eu saber na teoria o que eu preciso fazer, se na prática eu não consigo colocar em ação, né? Então, para todos vocês que estão aqui na mentoria hoje, lição de casa. Vocês vão sair daqui dessa mentoria com 3 objetivos que vocês querem aplicar mais no seu dia a dia. A partir dos exemplos que eu for trazendo, vão pensando o que vocês querem trazer mais para a prática. Coloquem num post-it, coloquem num material, colhem na parede, não importa, mas coloquem esses objetivos para vocês praticarem. O conhecimento que a gente vai ver aqui hoje, ele é intangível. São exemplos de anos de prática, anos de teoria e anos de vivência e experiência, né? Então, à medida que eu for falando, vocês vão perceber que vocês podem relacionar com coisas que vocês estão vivendo hoje. E aí vocês vão poder maximizar aquilo que vocês aprenderam aqui hoje na mentoria. Então, mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu fiz uma transição de carreira, abri a minha própria empresa e depois abri, junto com outras pessoas, o Human Skills Manifesto, né? A gente começou como um grupo de estudos, hoje somos uma startup, uma edutech, então nós temos uma série de cursos, mentorias individuais, mentorias em grupo para lideranças, temos programas, jornadas de inovação, jornadas para professores em universidades, escolas, temos uma série de jornadas para desenvolver as habilidades humanas e para potencializar o melhor de cada profissional, trazendo resultados eficientes e eficazes para dentro das empresas. Então, hoje a gente já sabe que pessoas, colaboradores, empreendedores e líderes motivados e que focam nas suas habilidades humanas ganham até 24% a mais que outros profissionais. As empresas que investem
em treinamento e desenvolvimento de qualidade e estratégicos, de acordo com as skills dos colaboradores, dos profissionais e dos líderes, também aumentam em 24% a sua renda. E profissionais que investem nessa questão das habilidades humanas aumentam a sua empregabilidade em até 27%. Então, os números são gigantes, as qualidades da gente investir na nossa carreira, no nosso desenvolvimento, são extraordinários. Cada vez mais a gente tem resultados e que esses resultados sejam exponenciais. Então, vamos lá. Qual que é a diferença das hard skills para as soft skills? De uma forma muito prática, as hard skills são as habilidades técnicas. Então, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, um programador, e eu trabalho com algumas linguagens de programação para desenvolver sistemas, funcionalidades de sistemas. Então, quais são as hard skills para o meu trabalho, para o meu core job? Saber determinada linguagem de programação Python, ou linguagem de programação C Sharp, ou linguagem de programação front-end, back-end. Então, as habilidades técnicas são as habilidades que são, digamos assim, um pouco mais fáceis de serem aprendidas e desenvolvidas, porque com um curso, com uma prática, com uma capacitação, eu consigo aplicá-las da melhor maneira possível. Agora, as soft skills, que eu costumo brincar, que de soft, de macias, de fáceis, não tem absolutamente nada. E é por isso que aqui, no nosso manifesto, a gente chama de habilidades humanas. Porque as habilidades humanas são as mais desafiadoras para a gente desenvolver. Porque todos nós aprendemos essas habilidades desde que nós somos crianças. Então, desde que eu sou pequena, por exemplo, o que cada um de vocês que está aqui hoje são pequenos, vocês aprenderam a desenvolver a comunicação de vocês. Mas nem sempre a gente aprendeu da melhor forma possível. Na escola a gente não aprende, por exemplo, sobre comunicação não violenta, ou às vezes na escola ou na universidade a gente não aprende a escutar ouvir o nosso interlocutor. Então, o que acaba acontecendo? Nós simplesmente vamos desenvolvendo no flow. Mas a gente não tem essas matérias, né? Nos cursos que a gente faz, na escola ou na universidade. Então, quando a gente se torna adulto, nosso cérebro já está crescido, transformado, é muito mais desafiador ressignificar algumas habilidades humanas, porque toda habilidade humana está relacionada com as nossas crenças limitantes, os nossos gatilhos mentais e com o nosso autoconhecimento e a nossa percepção de nós mesmos. Então, essas habilidades humanas acabam sendo muito mais difíceis de desenvolver. Mas a boa notícia é que é possível e que existem soluções que são extremamente estratégicas para trabalhar esse nosso modelo mental e ressignificar esse modelo mental. Então, a primeira habilidade que eu gostaria de trazer aqui para vocês é sobre a comunicação assertiva. Então, um grande exemplo aqui não é sobre cacarejar, mas sim sobre narrar os fatos com verdade e com coragem, né? Então, muitas vezes, o que a gente não aprende nos ambientes profissionais, corporativos ou no empreendedorismo? Às vezes, a gente não gosta de se mostrar, às vezes a gente não gosta de falar aquilo que a gente faz, né? E principalmente as mulheres que têm ainda a síndrome da impostora, muitas vezes pegando ainda mais forte, então a gente fica com vergonha ou medo do julgamento, do que as pessoas vão falar se eu comentar
que eu fiz alguma coisa, que foi super legal, que foi bacana, quais foram os resultados que eu tive. Mas qual que é um dos maiores exemplos da nossa comunicação assertiva? É claro que existem vários, mas eu trouxe aqui alguns principais, que são desafios que eu mais vejo dos meus mentorados, das minhas mentoradas, das lideranças, diretores de empresas. As pessoas têm medo de falar com verdade e com coragem aquilo que elas fizeram. Então, não é eu falar, eu fiz, eu aconteci, eu tal coisa, mas sim aquilo, descrever o fato, aquilo que foi feito, né? Qual era o desafio que eu tinha ou que a minha empresa tinha, como que eu resolvi esse desafio, quais foram os testes que eu fiz e qual foi o pensamento analítico que eu trouxe para resolver este desafio. Isso serve para nossa comunicação escrita, posts que a gente quer fazer nas redes sociais, um exemplo, como também serve para as nossas reuniões com líderes dentro das empresas ou como empreendedores, comentando numa reunião de prospecção, por exemplo, o que a gente já fez. Quem são os nossos clientes? O que a gente alcançou com determinados produtos, serviços? Isso é trazer com verdade e coragem. Só que muitas vezes o que a gente pensa? Ah, não vou ficar cacarejando aquilo que eu fiz. Mas como que as pessoas vão saber aquilo que foi feito se eu não tenho a coragem para relatar o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, quem fez, quando? Então, trazer essas situações desafiadoras, conquistas, a resolução de problemas é essencial. Pensem assim, em uma entrevista de emprego, os recrutadores sempre perguntam sobre habilidades humanas, né? Muito raras entrevistas que não tem, sempre tem uma ou duas perguntas ali. A que eu mais vejo é, por favor, me conte um exemplo de um problema que você teve e como que você resolveu esse problema. O que o recrutador está fazendo aí com essa frase muito simples? O recrutador está pedindo justamente para a gente comentar o que foi feito, como que a gente analisa os fatos, como que a gente traz ideias para resolver, né, os nossos problemas e qual que foi a prática realizada. O recrutador vai nos avaliar numa entrevista de emprego por todas essas questões. Então, é a mesma coisa como liderado, liderada, como líder dentro de uma empresa, e a mesma coisa para os empreendedores e empreendedoras, quando vão falar de algum produto ou serviço numa prospecção com um cliente. Então, trazer esse ponto importante do que foi feito, como foi feito, por que foi feito, vai nos levar além. Então, essa foi a primeira habilidade que eu trouxe aqui para vocês, que eu gostaria de comentar. E a nossa segunda habilidade, a gente vai passar aqui por algumas delas, trazendo esses exemplos. No fim, eu vou dar tempo para vocês fazerem perguntas também. Então, vocês podem depois já ir pensando nessas perguntas, se quiserem anotar, vão anotando. A ideia é que vocês também participem, podem ir colocando comentários no chat também. Então, vamos lá. Segundo exemplo de habilidade, curiosidade e inovação. Então, a curiosidade e a inovação, ela está muito ligada com as pessoas que são inquietas. Eu sempre digo que as pessoas que mudaram o mundo, elas não são muito normais, né? Geralmente as pessoas que mudam o mundo, elas percebem problemas que foram normalizados por uma cultura ou situações onde a cultura está tão enraizada que a gente não percebe que algumas coisas não são normais, né? Então, grandes mudanças na história da humanidade, as grandes invenções da humanidade,
foi porque pessoas que eram resilientes, que identificavam problemas que eram ignorados em alguns nichos, começaram a perceber que elas precisavam fazer algo, que elas tinham uma dor e elas precisavam agir em relação a essa dor. Então, a curiosidade é muito de perceber aquilo que não é visível aos olhos, aquilo que nos gera um sentimento de gostaria de entender mais sobre isso, vejo benefícios em compreender mais sobre essa questão, sobre essa dor, sobre esse desafio. E a inovação é eu trazer essas soluções práticas para o dia a dia, para trazer ações que podem mudar o modus operandi de uma organização, o modus operandi de um negócio, e trazer soluções que realmente são diferentes. Né? Então, quando a gente fala em inovação, às vezes as pessoas pensam em algo muito complexo, pensam em algo exponencial, disruptivo, né? Num aplicativo como Uber, Waze, uma ideia completamente nova no mercado. Mas a grande verdade é que a inovação mora nas coisas mais simples. Então, às vezes eu posso inovar fazendo um novo processo de uma forma diferente, automatizando alguma tarefa. Dentro das empresas, às vezes fica um pouco mais fácil perceber isso. Como empreendedor, empreendedora, às vezes é um pouco mais desafiador, né? Mas um exemplo que eu gosto de trazer, por exemplo, eu tenho usado muito o ChatGPT. Às vezes, quando eu preciso fazer uma pesquisa rápida na internet, né, eu faço, ao invés de entrar no Google e colocar ali uma pergunta sobre alguma solução que eu preciso, que eu tenho que entrar em vários artigos, se eu estou com menos tempo, eu penso em como fazer mais com menos e pergunto ao ChatGPT. Ele me traz ali algumas opções, às vezes é apenas um conceito que eu preciso saber, alguma coisa que eu preciso desvendar, e ele já me traz uma resposta um pouco mais assertiva nesse sentido. Então, trazer, né, essas pequenas soluções para o nosso dia a dia é pensar, tanto eu como profissional, como líder, como empreendedor, como que eu posso fazer mais com menos, porém, contudo, todavia, utilizando uma produtividade saudável e sustentável. Por quê? Se às vezes a gente se pega, como que eu posso fazer mais com menos para produzir, eu entro num ciclo, num looping infinito, onde muitas vezes eu acabo desumanizando. Então, se eu quero trazer mais humanização para a minha vida, me respeitar mais, me colocar em primeiro lugar, eu tenho que pensar em formas, processos e tecnologias as quais eu posso utilizar para trazer mais qualidade e eficiência para o meu trabalho diário. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, né, da liderança humanizada, por exemplo, é um tema que eu venho falando há mais de 4 anos, venho trazendo para as empresas, trazia para a empresa onde eu trabalhava, e quando eu falava sobre liderança humanizada, quase ninguém entendia, porque as pessoas não estavam conectadas com esse conceito. E hoje em dia, ainda assim, é desafiador falar sobre liderança humanizada, sobre ser mais humano, sobre desenvolver as nossas habilidades humanas, sobre tratar os outros seres humanos com ética, com valores, com princípio, respeitando a essência de cada um. Às vezes a gente fala sobre isso e mesmo assim as pessoas não entendem, porque elas pensam, eu sou humana. Eu sou uma profissional, uma líder, uma empreendedora humana. Mas a grande verdade é, todos nós, em algum momento, às vezes temos comportamentos e atitudes que são tóxicas, que podem, sem querer, prejudicar o outro. E tá tudo bem, estamos todos aprendendo, né? Se a gente erra, a gente pode consertar, simples assim, né? A gente não vai acertar sempre. Quando a gente fala ainda de habilidades humanas,
muito menos. Então, a gente sempre está em processo de aprendizado e que a gente possa usar esses aprendizados da melhor forma possível. Então, terceiro exemplo aqui de resiliência, fé e coragem, gostaria até de ler aqui um trecho da música de Raul Seixas. Então, enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. E o que é ser um maluco total na loucura real? É a gente ter fé e coragem naquilo que a gente acredita, na nossa intuição, na nossa essência. Se eu tivesse desistido lá atrás, 4 anos atrás, quando falavam que eu era louca por trazer a liderança humanizada para as empresas, nós não estaríamos aqui hoje. O Human Skills Manifesto não estaria aqui hoje, mas ele está, porque eu construí essa fé, essa coragem e essa resiliência de perceber que a dor está em muitas pessoas e que às vezes as pessoas não sabem por que elas sentem essa dor. Mas a gente está aqui para ajudá-las a trazer consciência para essa dor. E mecanismos, processos, formas diferentes de fazer. Que é isso que a gente traz na Jornada da Liderança Humanizada, que é o nosso programa Premium, onde nós convidamos todos vocês que estão aqui hoje para participar, para conhecer mais. No fim, eu vou falar um pouco sobre a Jornada da Liderança. Temos aqui hoje algumas pessoas também que já participaram, né? A Carol já participou. Depois pode dar um feedback também aqui no chat para o pessoal. Porque o que é essa liderança humanizada? É trazer processos, é trazer estratégia, é trazer formatos de feedback, de delegação, de eficiência e qualidade nos processos e também no trato com os seres humanos. Empresas que desenvolvem os seus funcionários são 300% mais criativas, 300% mais inovadoras, aumentam o lucro em até 30% a mais quando a gente foca nesse desenvolvimento de habilidades humanas. Então, não sou eu que estou dizendo, é a Deloitte, é Harvard, é a Universidade da Califórnia, porque hoje já existem pesquisas que salientam esses dados. No passado, antes, não existia, né? E existem métodos, formas de fazer, que a gente traz aí na Jornada da Liderança Humanizada. Então, saibam, se vocês têm fé, se vocês têm coragem, se vocês querem fazer coisas diferentes, ter posicionamentos diferentes, vocês são os outliers, vocês são os rule breakers, vocês são inovadores, vocês são inquietos. E vocês não são normais. Porque o normal é ir com o efeito manada. O normal é a gente achar que determinados comportamentos e atitudes são casuais, são ok. E quando a gente começa a se questionar sobre isso, a gente começa a questionar se os ambientes onde nós estamos inseridos são os ambientes que nós gostaríamos de estar. Isso é autoconhecimento, né? O autoconhecimento é perceber aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Mas não é o que os outros me dizem, não é um conceito enlatado de felicidade que muitas vezes a sociedade nos diz o que é ser feliz, né? Ah, ser feliz é ter uma casa, ser feliz é ter um carro, ser feliz é ganhar tantos R$1.000 por mês. Mas o que é felicidade para mim? Para mim é mais importante o equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional, é o meu propósito, o meu salário emocional, é o meu negócio, a minha capacidade de criar o diferente, de ser disruptivo. O que para mim faz sentido, né? O que para mim ressoa? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e não consumir esses conceitos enlatados de felicidade que as pessoas muitas vezes nos falam.
né? Então, aqui nosso quinto exemplo de habilidade. Falei para vocês que a gente ia falar sobre liderança humanizada. Então, a gente trouxe aqui no começo da mentoria, né, que se colocar em primeiro lugar com confiança é olhar com carinho para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde física. Ontem, no nosso encontro dos embaixadores, a doutora Ana Mascarenhas, que participou da primeira edição da Jornada da Liderança Humanizada, junto com a Carol, né? Depois que as pessoas passam pela jornada, elas podem se tornar embaixadoras. Então, aí de mais de 60, 70 pessoas que já passaram pela jornada, a gente tem 35 embaixadores. Então, mais de 50% das pessoas que passam pelas nossas capacitações se tornam embaixadores, né? E daí, nesse encontro com a Ana, ela falou algo muito importante que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é o seguinte: nós temos que prestar cada vez mais atenção a tudo que nós colocamos nos nossos orifícios, na nossa boca, nos nossos olhos, na nossa orelha e no nosso nariz. Então, tudo aquilo que eu vejo em termos de série, filme, leituras, que sejam coisas boas, que vão agregar valor para mim. A mesma coisa no olfativo. Quais são os cheiros que eu quero sentir? De quais lugares, de quais alimentos? Né? Eu quero sentir cheiro de fritura, eu quero sentir cheiro de algo mais natural. O que eu coloco dentro do meu corpo? Se o nosso corpo é o nosso templo e se o nosso corpo é sagrado, quais são os alimentos que eu quero colocar dentro de mim? Qual é a qualidade que eu quero trazer para essa máquina? E a mesma coisa com os nossos sentimentos e emoções. Todos os dias nós tomamos banho, né? Nos limpamos. Mas o que a gente faz para limpar a nossa mente? Que é, no nosso corpo, muitas vezes, o nosso cérebro é o que mais trabalha. Porque a gente passa várias horas do nosso dia trabalhando, pensando, resolvendo problemas, alguns mais, outros menos, devido à jornada, devido ao tipo de trabalho. Mas como que eu tenho feito essa higiene mental? Como que eu tenho desapegado de sentimentos e emoções durante o meu dia a dia? E o que eu quero fazer com eles? Como que eu quero ressignificar, né? Então, a gente conversa muito sobre isso na jornada, quando a gente fala dos níveis de consciência, da profundidade desses níveis de consciência, porque a gente só consegue ser um líder, lembrando que liderança, aqui a gente não está falando só de cargo, a gente está falando de atitude, de comportamento, de proatividade. Eu só demonstro liderança quando eu alinho o meu ser e o meu parecer. Porque uma coisa é o que eu acho, o que eu penso, outra coisa é o que eu faço na prática. E às vezes existem distorções no nosso dia a dia. Às vezes, por exemplo, eu posso saber o que é modelo mental de crescimento, que a Carol Dweck fala como uma das grandes habilidades da nova era. Mas será que eu tenho esse modelo mental de crescimento em todas as áreas da minha vida? Ou então, nas 8 horas, durante o meu trabalho, aonde eu estou aplicando esse modelo mental de crescimento e aonde eu estou aplicando o modelo mental fixo? Aonde eu acho que eu não sou boa o bastante? Aonde eu acho que eu poderia ser melhor? O quanto eu fico me julgando ou então me auto-sabotando? E o quanto eu quero começar a aplicar mais esse modelo mental de crescimento? Né? Então, são perguntas muito importantes que a gente tem que se fazer e que nós temos que nos observar muito no dia a dia. E no pensamento, nas emoções, nos sentimentos e na nossa atitude. Porque às vezes, sem perceber, eu ativo gatilhos ou as pessoas me falam coisas que ativam meus piores gatilhos
e eu fico paralisada. Ou quando eu tenho que lidar com algo que eu nunca lidei antes, às vezes eu posso paralisar. Mas será que eu percebo no momento que eu paraliso? Ou será que eu percebo só um tempo depois? Então, de novo, os objetivos que vocês vão traçar aqui hoje para sair dessa mentoria são os objetivos que vão fazer a diferença no dia a dia de vocês. Então, se o meu objetivo é me colocar em primeiro lugar com confiança, o que eu vou fazer a partir de agora para fazer isso? Anotar, literalmente. Eu vou meditar todos os dias pela manhã, eu vou ler um livro, eu vou praticar um mindset de crescimento com alguma pessoa, com alguma tarefa no trabalho, sugerindo um novo processo. Como que eu vou fazer isso? Né? Porque é aí que a gente começa a ver as diferenças nessa prática do dia a dia. Então, a liderança humanizada, né, ela está muito ligada com isso. Primeiro, eu me lidero para depois liderar o outro. E colocar essas pessoas em primeiro lugar nas nossas decisões. Um exemplo que eu sempre dou é que, muitas vezes, quando as empresas estão com dificuldades financeiras, qual que é a primeira coisa que as empresas fazem? Elas pensam em demitir pessoas. Antes mesmo de olhar para processos, antes mesmo de olhar para o que está sendo gasto, como que está sendo gasto, qual departamento, quais orçamentos. E essa foi uma pergunta que eu fiz numa mentoria com diretores de uma empresa de engenharia. Vocês querem implementar a liderança humanizada, mas quando a corda aperta, o que o ser humano faz? Ele vai para o conhecido. Ele vai para aquilo que ele já tem experiências anteriores. E sem experiências anteriores, desligar pessoas funcionou, o que o ser humano faz? Ele vai trazer essa mesma solução. Mas a liderança humanizada, o que é? A gente se perguntar o que eu posso fazer diferente, como fazer mais com menos de forma sustentável. Dá muito mais trabalho, absurdamente mais trabalho. Mas o resultado é pelo menos de 2 a 3 vezes mais eficiente e eficaz. Porque não adianta nada eu desligar pessoas, ter que pagar a indenização para elas e dali 2, 3 meses ter que contratar outras pessoas. A conta não fecha, principalmente quando tem anos de experiência desse profissional dentro da empresa. Então, a gente precisa começar a avaliar essas questões críticas, analíticas e estratégicas com mais profundidade. Sair do raso, fazer aquilo que é fácil. Porque difícil é fazer aquilo que é difícil. Colocar tempo, investir energia, conversar com pessoas, fazer benchmark com outras empresas, alinhar dentro de uma empresa, entre os departamentos, o que pode ser feito. Isso dá trabalho. E as pessoas querem se poupar do trabalho. Mas a liderança humanizada é o quê? Você pensar nas pessoas. Então, pensar nas pessoas é isso. Colocar esses pontos em primeiro lugar. E o nosso sexto exemplo de negociação, também ligado à confiança e ao posicionamento. Desculpa, gente, eu tô com dor de garganta hoje, então tá falhando um pouquinho de vez em quando. Então, o que é ter confiança e ter esse posicionamento? Eu tô assistindo uma série na Netflix, que eu recomendo muito para vocês, que é L'Agence, é uma série francesa, que fala sobre corretores imobiliários e como eles foram crescendo o negócio familiar deles. Então, o negócio começou em Paris, com a mulher e com o marido. Depois eles trouxeram o filho mais velho, o segundo filho, o terceiro filho,
Isso tudo, né, no primeiro e no segundo ano. Eles começaram a expandir os imóveis, são imóveis de luxo, para pessoas que buscam esses imóveis em Paris. Depois de um tempo, eles começaram a expandir para outras cidades da França. Tiveram que chegar a contratar outros corretores, que não da família, para compor o time, porque o negócio foi crescendo e eles vão mostrando como que eles vão crescendo, e eles falam muito dessa confiança e desse posicionamento. É impressionante. Em toda a negociação, você percebe a argumentação, a prática, como que eles falam bem dos produtos deles, por que que eles escolheram aqueles produtos para as pessoas, para o potencial cliente que quer comprar uma casa, que quer comprar um apartamento. Eles fazem boas perguntas, eles decifram as necessidades do cliente e eles trazem um produto excepcional, com um atendimento excepcional. E aí que a confiança se mostra. Porque a confiança, ela está conectada com a minha experiência, com aquilo que eu sei fazer, mas principalmente como eu me posiciono em relação àquilo que eu sei fazer. Então, fazendo um link com a primeira habilidade que a gente viu aqui, sobre a comunicação assertiva, ela também está conectada com essa confiança, porque é o ser e o parecer. Então, eu só vou ser um profissional excepcional, um líder excepcional, se eu tenho o conhecimento, se eu sou, mas também se eu pareço ser essa pessoa. No dia a dia, na prática, na forma como eu me posiciono. É isso que vai nos levar além. E como que a gente percebe se o nosso posicionamento está funcionando ou não? Nos observando, pedindo feedback para as pessoas que estão ao nosso redor, para os profissionais, outros empreendedores que trabalham com a gente, para clientes, para colegas, para pessoas de fora. Um exercício muito legal aqui é pedir feedback para 5 pessoas que estão no nosso círculo. Se vocês quiserem, esse pode ser um dos objetivos para vocês saírem dessa mentoria hoje. Pedir esse feedback para amigos, profissionais, líderes, empreendedores que trabalham com vocês, sobre quais são as características e habilidades mais fortes que vocês têm e quais que são as áreas de melhoria. Claro, pedir para que as pessoas sejam honestas e transparentes também faz toda a diferença. E analisar esses feedbacks e adaptar aquilo que vocês podem adaptar no dia a dia de vocês. Porque é essa resiliência, é essa prática que vai fazer a diferença para a gente mudar ou transformar um comportamento, uma atitude, naquilo que a gente quer ser. Então, isso da gente querer ser exatamente quem a gente é, ainda vai nos levar além. Por que que às vezes a gente não é aquilo que a gente gostaria de ser ou a nossa essência? Medo, falta de posicionamento, não saber negociar ou medo do julgamento. Esses são alguns dos 4 fatores que nos impedem de liderar com coragem, que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui para vocês. E ser um líder humano, praticar a liderança humanizada, é praticar a nossa coragem todos os dias, com fé, com resiliência, e percebendo muito desse modus operandi do sistema que a gente está. Na jornada da liderança humanizada, a gente tem uma das matérias que é ego, interesses dentro das organizações, que são as entrelinhas que às vezes a gente não consegue ler, que são os comportamentos que muitas vezes a gente não consegue identificar. Então, quando a gente começa a identificar tudo isso, é aí que a gente começa a fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque liderança também é inspirar. Liderança é fazer diferente para motivar
pessoas e para inspirá-las a serem um reflexo daquilo que a gente quer ser. Então, convido todos e todas vocês a participar da nossa jornada da liderança humanizada. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o link da nossa terceira jornada, para vocês darem uma olhada. Nós temos aqui... Opa, acho que saiu aqui minha tela. Ups, tive um problema operacional. Então, a nossa terceira jornada da liderança humanizada, a gente já teve 2 jornadas, já tivemos mais de 70 alunos participando conosco, comentei com vocês que mais da metade se tornou embaixador, né? Nós já treinamos, capacitamos mais de 5.000 profissionais e 3.000 líderes que aprenderam conosco. Então, é muito, muito bom poder contribuir para as pessoas alcançarem melhores resultados, terem melhores cargos, se desenvolverem como empreendedores, como empreendedoras, para que vocês alcancem o potencial máximo de vocês e desenvolvam essa liderança focada em pessoas em primeiro lugar, através de modelos mentais, através de resultados quantificáveis e também aprendendo com os melhores profissionais do mercado. A gente tem aqui os nossos professores, que são ex-executivos, empreendedores, são pessoas que estão muito conectadas com essa liderança humanizada e que vão fazer a diferença no dia a dia de vocês, ensinando práticas, ensinando exemplos, ensinando como ser 2, 3 vezes mais produtivo com sustentabilidade. Então, a gente convida vocês, coloquei aqui no link, para vocês conhecerem mais sobre a jornada. Comentei com vocês, né, sobre quanto mais desenvolvemos nossas habilidades humanas, aumentamos a chance de conseguir melhores cargos, e quanto mais desenvolvemos as nossas habilidades humanas, aumentamos em quase 30% a nossa renda. O que o mercado tem valorizado, né? Resumo, então, de tudo que a gente viu hoje. Profissionais ou empreendedores híbridos, profissionais ou empreendedores autolideráveis e profissionais ou empreendedores que adicionam valor exponencial às suas empresas, aos seus negócios. Pessoas que desenvolvem essas habilidades técnicas, que é essencial para realizar qualquer cargo, qualquer desempenho profissional, mas também pessoas que sabem se autogerenciar. Quem aqui, né, gosta de trabalhar com pessoas que você tem que o tempo todo pedir para a pessoa fazer determinada coisa, determinada tarefa, determinada atitude, ou quando as pessoas não entregam nas datas que são solicitadas. Então, ser autoliderável, ser híbrido e trazer esse valor exponencial é a grande diferença. E o pulo do gato para a gente ter aí melhores resultados. Então, agora eu abro para as perguntas de vocês. Quem tiver perguntas, pode fazer. Se quiser colocar aqui no chat também. Antonella, esse curso, ele vai ser realizado, eu vi ali rapidinho, às quartas-feiras, das 19 às 21, é isso? Isso. E as aulas ficam gravadas também, caso você não possa participar no dia. E por quanto tempo? Qual que é a duração? Quantas quartas-feiras? É um programa de 9 semanas, começando ali na primeira semana de agosto. E é um programa onde você vai ter aulas com professores do mercado, né? E assim, todas as aulas, elas têm a parte teórica, tem a parte prática, e nós estudamos cases de mercado com avatares, que vocês vão conhecer, né? São pessoas que já participaram pela jornada, tiveram
os seus erros, os seus acertos, o desenvolvimento das habilidades humanas. Então, o mais legal do curso é que ele é extremamente prático e aplicável para todas as realidades. Por quê? A gente foca em diversos exemplos relacionados a habilidades humanas. Hoje foi só um gostinho aqui, né, do que a gente viu, um teaser, para vocês terem esse sabor e entender um pouco mais, né, sobre esses exemplos e como se posicionar de forma mais estratégica. Quantas pessoas participam juntas? Não dos professores, dos participantes. Na nossa última turma, nós fechamos com mais de 30 pessoas, né? Mas tem muitas pessoas que fazem online e tem pessoas que fazem offline. Então, tem essas duas modalidades. Claro, que a gente sempre recomenda. Se puder participar online, melhor coisa, né? Porque aí você consegue acompanhar o curso, pode fazer perguntas para os professores ao vivo, né? Depois, claro, você também tem acesso a todos os professores, a gente cria um grupo no WhatsApp, então pode fazer perguntas ou perguntar diretamente para os professores. Quem não consegue muitas vezes participar, a gente teve casos na última jornada de uma pessoa que não conseguiu participar de nenhuma aula, porque o horário sempre batia com um outro compromisso que a pessoa tinha, né? E ela sempre enviava, depois da aula, a lição de casa para o professor analisar e devolver para ela. E foram as melhores lições de casa que eu já vi na minha vida, porque a pessoa escrevia, assim, 3, 4 páginas de reflexão, de prática, e os professores sempre acompanhando, dando dicas, dando conselhos. Então, é muito interessante quando a gente percebe que a metodologia que a gente usa, que é de construção e desconstrução do ser, né, que eu comentei ali com vocês, que já foi testada com mais de 5.000 profissionais, mais de 3.000 líderes, a gente consegue alcançar esses resultados exponenciais. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Então, antes de ser um bom profissional, é preciso ser um bom ser humano, né? Como ser humano, a gente precisa desenvolver os nossos valores, a nossa ética, o nosso propósito. E sim, é possível. Às vezes a gente não desenvolve porque a gente ainda não encontrou um caminho. Então, se vocês querem encontrar esse caminho, contem com a gente. E eu vou deixar para vocês, aqui antes da virada do próximo lote, para a Jornada da Liderança Humanizada, um cupom de desconto de 10%. A jornada vai virar sexta-feira o lote, então vai aumentar o valor. Então aproveitem, né? Caso vocês queiram se inscrever, eu fico à disposição. Então eu vou deixar aqui esse voucher de 10% de desconto para vocês usarem aqui no link do Simpla. E também fico à disposição, caso vocês precisem, vou deixar aqui o meu celular para vocês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo celular ou então pelas redes sociais, o que vocês preferirem. Fico à disposição e agradeço muito a participação de todos e todas vocês. Obrigada, Tom, foi ótimo. Ai, obrigada a vocês, gratidão. Muito bom. Já refleti Sensacional. várias coisas. Que bom, que bom. Espero que tenha ressoado, né, aqui nesse grupo. Tudo que às vezes eu trago é porque eu estou sentindo, porque eu faço as conexões com o que aconteceu nos últimos dias. Então, espero ter contribuído e que vocês possam sair daqui com esses 3 objetivos para aplicar mais no seu dia a dia. E vejo vocês na jornada da liderança humanizada. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite.